Hoje eu trouxe pra vocês um tutorial de um olho marrom legal pra vocês usarem agora no inverno. Um marrom com cobre, um pouquinho de pretinho aqui no canto e uma boca vermelha pra combinar bem com o inverno de agora. Esse clima friozinho gostoso. Então, espero muito que vocês gostem. Quem quer aprender, me acompanha até o final. Então, vamos começar com o olho. Antes de tudo, vou começar aplicando o meu primer da Tracta. Eu gosto de fazer gotinha assim e espalhar com o próprio dedo em toda a pálpebra e também aqui embaixo. A gente vai passar sombra, então ajuda a fixar também. Depois disso, a gente vai começar com a sombra mesmo. Hoje eu vou trabalhar com a sombra molhada. Então, com um pincelzinho assim achatado, eu vou pegar uma gotinha de água e tirar o excesso assim num papel, só umedecer mesmo o pincel. Com essa sombra aqui, marrom, eu vou começar a aplicar. O pincel molhado consegue intensificar mais a sombra. A gente aplica em todo o côncavo. Não sobe até acima dele não, é só no côncavo mesmo. Só que com ela molhada, a gente tem que trabalhar assim, vai aplicando e espalhando, porque se deixar ela secar, ela fica manchada. Então, tem que passar assim, em movimentos rápidos em todo o côncavo. E essa vai ser a base da nossa sombra cobre. A gente vai aplicando ela em todo o nosso côncavo. Feita essa base marrom, a gente vai esfumar o côncavo. Com um pincelzinho de esfumar assim, fofinho, eu vou pegar essa sombra do lado da marrom. Essa daqui, com um tom de marronzinho mais quente. E vou começar a aplicar no meu côncavo e vou esfumar. O legal dessa maquiagem de hoje é justamente esse olho bem esfumado e o olho de gatinha também. E vou, ó, esfumando. Hoje a gente vai esfumar bastante o olho. Vamos ver. Esse é o primeiro passo. Depois disso, eu vou iluminar abaixo da minha sobrancelha. Com o meu jumbo branco, esse aqui da Jordana, que eu sempre uso, eu vou aplicar ele aqui embaixo, em toda a extensão da sobrancelha. Assim, não precisa ser todo certinho. E com um pincel de corretivo, eu vou espalhar, assim, com o pincel de corretivo de cerdas sintéticas, eu vou espalhar esse lápis branco, que vai ser a base pro nosso iluminado, rente à sobrancelha. Depois, eu volto com o pincel e esfumo mais um pouquinho. Feito isso, a gente vai aplicar agora essa sombra cobre nos olhos. Então, também eu vou usar hoje só, basicamente, vou usar essa paleta. Então, esse cobre aqui da paletinha, com um pincelzinho assim de esponjinha mesmo, eu vou aplicar, que aí a cor da sombra fica mais intensa também. Vou aplicar em todo a minha pálpebra. Até aqui o canto. Toda a extensão. Só até aqui, não até em cima do côncavo, só até aqui mesmo na pálpebra móvel. E vou espalhando ela. Não tem importância se sujar depois, que depois a gente vai limpar e vai fazer esse olho mais gatinho. Vou ensinar pra vocês. Então, se sujar um pouquinho mais pra fora, também não tem problema. Depois de ter feito isso, a gente volta e esfuma mais um pouco ainda a sombra. Aquele mesmo marronzinho do começo. A gente faz esse esfumado. Que é esse esfumado que deixa a maquiagem bonita. Ela não pode ficar muito marcada. E aí, com o pincelzinho assim, achatadinho, eu vou pegar essa segunda
sombra daqui e vou iluminar meu olho. Aqui embaixo da sobrancelha. Até o cantinho eu vou trazer. Até esse cantinho interno. Bom, depois de iluminar a sobrancelha, eu fiz um cantinho, só um cantinho preto, pra dar um olhar mais de gatinho. Então, com um pincelzinho assim, chanfradinho, um chanfrado mais fofinho, eu também umedeci ele um pouquinho, bem pouca coisa, pra ajudar a intensificar. E com essa sombra aqui, pretinha, bem dessa daqui do cantinho, eu peguei e utilizei ela. Então, só nesse cantinho mesmo aqui, eu comecei a fazer um Vzinho. Comecei a passar pra cá. E puxar pra cima. Tá filmando? E vocês puxam pra cima. Quê? Vai arrastando essa sombra até o côncavo. E aí depois a gente vai esfumar a sombra. Mas não precisa... A intenção desse olho hoje não é ele deixar ele todo pretão, é mais só mesmo fazer esse cantinho pra deixar ele mais... Então, a gente não vai trazer a sombra até muito aqui pra cima. A gente vai trazer só mais ou menos até quase a metade do côncavo. Até aqui mais ou menos. E vai concentrar bem aqui no cantinho. Vai concentrar bastante aqui nesse cantinho. E aí, de novo, com o pincelzinho que a gente utilizou, a gente vai esfumar ele e vai mesclar esse preto com esse marrom que a gente vai esfumar aqui. E vai esfumando. Depois que eu usei esse preto, eu vou voltar com aquele cobre e aplicar mais um pouquinho dele, porque às vezes cai um pouquinho de preto assim na pálpebra e aí com um pouquinho mais a gente arruma aqui o que ficou sem. E antes de fazer o final, eu vou pegar e vou com um pincelzinho assim, pontudinho, com essa corzinha aqui, clarinha, mais clarinha assim, com brilhozinho também. Eu vou pegar e vou iluminar o meu canto interno do olho com ela, ó. E vou puxar até aqui pra dentro um pouquinho. E eu fiz do outro lado. E aí, agora na hora de fazer o delineado, antes de fazer o delineado, eu vou limpar esse cantinho aqui que ficou sujinho. Então, como que eu vou fazer? Com um pincelzinho assim de base, esses de linguinha de gato, eu pego um pouquinho de base no pincel. E o que que eu faço? Com um pouquinho de base, a mesma que eu passei no rosto, eu vou pegar e, ó, vou aplicar aqui e com o próprio pincel eu vou puxar e fazer esse puxadinho aqui, ó, no cantinho. Com o próprio pincel de base. Então, com ele que eu vou fazer. E depois o excesso, eu tiro com o dedo mesmo, assim. Dou uma puxadinha com o dedo. E aí, isso ajuda também a dar aquela puxadinha no olho. Aí, o que que a gente vai fazer? Antes de começar o delineado, eu vou fazer a parte de baixo aqui do olho, que foi assim, com um pincel bem fininho também, chanfradinho assim,
eu peguei, eu usei só um pouquinho de lápis aqui em cima do olho. Eu não passei aqui na linha d'água lápis hoje não, eu passei só sombra. Então com um pincelzinho bem fininho a gente vai pegar de novo o preto e vai passar bem rente a linha d'água, em toda a linha d'água até aqui o meio dela. E com o cobre que a gente usou na pálpebra, com o mesmo pincel, eu vou aplicar ele aqui embaixo. Que é o que vai dar o tchan nessa maquiagem, que é essa, que foi como eu fiz aqui embaixo, que eu acho que esse é o destaque dela, fica bem bacana. Mas é opcional, quem não gosta assim de inovar e colocar um cobre, pode passar só o pretinho mesmo. Essa é a parte do olho, gente, super fácil. Agora, pra finalizar o olho, eu vou passar o delineador. Eu fiz um delineador mais grosso hoje, que eu acho que essa maquiagem assim, marrom, pede um delineado mais grosso. Então, o que eu fiz? Com a caneta delineadora, essa daqui minha da Catarine Rio, tá? Com a pontinha assim, eu comecei delineando ela com... Comecei delineando os meus olhos com ela. Então, eu... um delineador líquido e... apliquei por cima para deixar ele mais intenso. Aí fica um delineado mais bonito. Aí no cantinho, o que eu fiz? Eu não fiz um delineado tão gatinho ali no cantinho. Aí eu peguei a nossa sombra preta que a gente usou. E aí com um pincelzinho chanfrado também, eu peguei e esfumei esse delineado aqui do cantinho, ó. Eu achei mais bonito deixar ele mais esfumadinho. Então, peguei só esse cantinho aqui mesmo e esfumei esse delineado. Eu acho que deu um tchan assim mais marcadinho. Esse é o olho, e aí a gente vai finalizar ele com o rímel, tá? Bastante máscara de cílios. E dentro dos olhos, vocês viram que eu passei um pouquinho de lápis branco na linha d'água, pra poder destacar. E aí com o pincel, a gente volta com o preto, que ele foi um pouquinho pra fora. Isso faz o olho ficar mais aberto. Agora, eu vou retocar meu corretivo. Eu usei o corretivo da MAC hoje, Studio Sculpt. Eu já vou retocar ele. Gosto sempre de retocar o corretivo pra deixar mais bonito. Essa retocada. E aqui também em cima um pouquinho no iluminador. Como a gente terminou de fazer o olho, eu gosto sempre de retocar aqui a parte do côncavo. Ficar um pouco mais de rímel. E agora eu vou passar o iluminador, um pouquinho mais de iluminador que eu gosto de retocar e um pouquinho mais de blush. Vou até falar já, o iluminador que eu usei hoje foi de novo da Dylos, tá? Esse aqui. Vou aplicar um pouquinho aqui na lateral, um pouquinho no centro do nariz. Que são esses lugares que eu gosto sempre de passar iluminador. Então, como contorno e blush, eu usei o contorno da Vult. Como contorno mais escuro e o mais claro como blush. Como pó, usei o pó da Quem Disse Berenice. Base, eu usei a base da Color Stay da Revlon. E como corretivo, eu usei meu corretivo Studio Sculpt da MAC.
E como batom, eu usei o batom da Tracta, a cor Signoria, um vermelhinho bem bonito. E espero que vocês tenham gostado da maquiagem, uma maquiagem facinho para vocês utilizarem agora no inverno, um tomzinho de marrom. Podem trocar o batom por outro tom, um batom mais claro, quem não gosta de batom tão escuro. E até o próximo vídeo.